alegria e muita satisfação. A professora doutora Janice Zarpelon Mazo, professora titular da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, atualmente é coordenadora do Centro de Memória do Esporte, o CEME, e do Observatório do Esporte Paralímpico e Esportes Surdos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, é uma das grandes referências da educação física brasileira, para quem não conhece a área, é um dos destacados nomes também, então para a gente é uma grande honra tê-la conosco nesse momento, é uma grande oportunidade. Então, começar agradecendo o convite, dizer que está sendo uma noite ótima, né? Uma quarta-feira aí, trabalhamos hoje, tivemos aula, foi muito bom essa conversa anterior, né? Nós entramos aqui mais ou menos 7h30 da noite, 19h30, já trocamos algumas ideias, né? Professor Ramon, professora Roberta, Denise, Daniele, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês, então, da minha experiência, mas as professoras já contemplaram vários pontos, então eu fui anotando, assim. Na minha carreira acadêmica, eu fiz vários concursos, né? Eu fiz um concurso, meu primeiro concurso foi na Universidade de Brasília, na UNB. Eu saí de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e fui até Brasília fazer uma experiência, porque eu sou de uma época que não tinha tantos concursos públicos, era muito raro. Então, eu fui lá fazer, quando eu cheguei lá, me deparei, nunca mais esqueci, eram 14 candidatos e candidatas, eu não conhecia ninguém, fiz o concurso e voltei, né? Só, olha, tive uma experiência. E, para minha surpresa, eu fui aprovada em primeiro lugar. Era uma área que eu sempre gostei muito, a história do esporte, da educação física. Eu atuo em duas áreas, né? Eu tenho um pé na prática, eu também sou professora de voleibol, trabalhei, pratico até hoje, eu gosto muito desse viés, né, das práticas esportivas da educação física, e muito essa parte da memória, da história e tal. E o próprio Centro de Memória, que o professor Ramon mencionou agora, foi o meu projeto de ingresso na Universidade de Brasília, né? Era uma época que, além de uma prova escrita, nós tínhamos que propor aí um projeto. Na época, não se falava tanto em projeto de pesquisa e extensão, né? Um plano de trabalho. Não fiquei lá muito tempo, a universidade é excelente, tudo, mas muito difícil, uma cidade muito difícil, muito cara, né? Para se viver, né? Estamos falando aí da segunda metade da década de 1990, e acredito que o Brasil até hoje, né, é uma cidade assim que não foi pensada para determinados trabalhadores e trabalhadoras, né? Depois de lá, eu fiz um concurso para a Federal de Santa Catarina, numa outra área, foi um pouco na linha do que as professoras falaram. No primeiro momento, eu disse, não vou fazer esse concurso, não é dentro dessa área que eu trabalho, mas era uma área afim, e aí vamos tentar, né? E, para minha surpresa, alguns candidatos e candidatas não compareceram, o número de candidatos ali foi mais restrito, e também obtive a aprovação lá. Como eu era aqui de Porto Alegre, me chamaram, olha, tem concurso na URGS, tu tem que vir fazer, e é na tua área de voleibol. Então, eu fui para um concurso numa área que eu sempre joguei vôlei, praticava, estudava, fiz muitos cursos, e nesse ponto eu quero comentar com vocês a questão do currículo Lattes, tá? O currículo Lattes, ele é um dos critérios, pelo menos na maioria dos concursos que eu já fiz, e eu já participei de várias bancas de concurso, não só na área da educação física, como também na área da dança, porque a minha instituição, desde 2009, começou o curso de licenciatura em dança lá. E o que eu tenho observado, né, de alguns candidatos e candidatas, é, às vezes, uma falta de cuidado no preenchimento do currículo Lattes, ou colocar a informação no local errado. E isso, infelizmente, né, a banca ela acaba tendo que descontar pontos, né? Então, porque em alguns concursos o Lattes, né, o famoso Lattes, exatamente, alguém colocou ali o seu Lattes, ele é feito uma planilha de pontuação. Então, o primeiro ponto, que não foi mencionado, estou procurando escolher, comentar outros aspectos que as colegas ainda não comentaram, nem o professor Ramon, é esse cuidado com o currículo Lattes, né? Para o concurso, e não só isso, né? O currículo Lattes, ele faz parte da nossa trajetória, ele registra ali memória das nossas atividades. Então, eu sempre digo para minhas alunas, as minhas orientandas de mestrado e doutorado, vamos cuidar do nosso currículo Lattes. Em que sentido? No sentido de não se deter apenas na produção e publicação de artigos, né? Mas procurar ter outras experiências. Eu sou da área da educação física, né? Mas eu vi que as colegas também mencionaram a questão de como a prática é importante. Eu convivo muito com a fisioterapia também. Já até ministrei disciplina na primeira turma do curso lá de fisioterapia, mas a história da fisioterapia, porque a fisioterapia era uma disciplina da formação em educação física. Isso estamos falando da década de 1940, 1950. Então, eu estudo história da formação profissional. Então, o que eu vejo, né? Que as experiências, as vivências, nós temos que, na formação de mestrado e doutorado, principalmente aqueles estudantes que têm dedicação exclusiva, de procurar sair só daquele círculo da produção de artigos, capítulos de livro, né? Aquela ideia de produtividade atrelada só a isso. A professora Roberta falou das experiências práticas, né? E nós podermos escrever na nossa prova escrita e trazer essas experiências para a prova prática, né? A didática, desculpe, tem a ver com essa caminhada que nós temos que construir. Então, isso é um aspecto importante que eu queria destacar. Um outro ponto que eu queria destacar, até eu comentando com um colega que eu ia participar desse evento, e ele disse assim, Janice, dá dica lá, ele viu toda a divulgação do professor Ramon, sobre a questão dos vídeos no final. Por quê? Porque ele tem uma preocupação muito grande, né? Ele já está chegando a ser professor titular, inclusive eu sou da banca aí, o tempo da aula didática, né? Esse é um aspecto que nós temos que estar atentos num concurso público, atentas, porque existe um tempo mínimo e existe um tempo máximo, né? E vai ocorrer um desconto ali de pontos se a pessoa não respeitar essas regras do jogo aí, que como a professora Denise falou muito bem, existem regras do jogo, que é a regra do edital.
E aí ele sugeriu o seguinte, que ele adota. Ele deixa os chamados vídeos, a parte de documentários, que isso pode ser utilizado em qualquer área, né? Nós temos hoje muita produção nisso, para o final da aula, a título de exemplificar. E aí, a partir dali, ele vai controlando o tempo e faz o encerramento da aula. Porque ele disse que ele já teve uma experiência de colocar isso no meio da aula e acabou se perdendo um pouco, né? Porque não basta você colocar aquele material ali, é necessário que você faça uma reflexão sobre aquele material, uma análise crítica, comentários, enfim. Então, isso é um aspecto que eu queria trazer para vocês. E um outro ponto que eu observei em alguns concursos que eu estive na banca, que os candidatos, as candidatas falavam muito rápido. Parece que havia uma necessidade muito grande de despejar aquele conteúdo, de trazer todo o conteúdo. E é uma aula, é apenas uma aula, é um recorte. Então, uma sugestão que eu faria, até escrevi aqui, exercitar, né, treinar, porque nós treinamos a nossa aula didática, procurando falar mais devagar, né, num bom tom de voz. E um outro ponto importante é olhando para a banca também, ao invés de desviar o olhar da banca, né? Olhar para a banca como se... Porque é uma encenação, né? Nós estamos ali numa encenação, num teatro, nós não temos os nossos alunos para fazer uma aula expositiva, dialogada. Então, algo que eu treinava com as minhas estudantes, elas perguntavam, davam um tempinho e elas mesmas respondiam, né? Como se o aluno, muito bem, essa é uma possível resposta para tal questão. Vamos pensar sobre essa resposta. Então, você cria essa cena ali na aula didática, né? Então, isso são algumas questões. Enquanto a professora Daniela estava falando, né, achei sensacional, ela, aproximadamente 10 concursos, né, a professora Daniela, eu tive uma ou outra estudante que passaram por processo, assim, de uma frustração muito grande de não serem aprovadas no primeiro ou no segundo concurso. Então, nós temos que aprender a lidar, né? Nem sempre nós somos contemplados no primeiro ou segundo concurso. Então, eu acho que isso é um ponto importante, acho que você trouxe isso, se é uma meta, um objetivo da pessoa, eu acho que a leitura que a gente faz da nossa reprovação, que não seria isso, às vezes sim, ou não classificação, né, é tirar como uma experiência e pensar o que foi bem, o que não foi bem. Porque cada banca também, cada edital, né, tem lá os seus critérios. E isso não significa, se você teve reprovação em 2, 3 concursos, que você deve encerrar a sua carreira ali, né? Esse é o objetivo. Então, eu tive 2 situações, assim, eu gostaria de trazer isso. Felizmente, assim, eu acredito que a pessoa está se recuperando um pouco dessa frustração. Até porque a pessoa foi reprovada na última prova. Ela estava com notas muito altas, né? E na última prova foi reprovada. Então, uma reflexão que eu fiz é o seguinte: em alguns concursos, que tem muitos candidatos, a banca vai fazendo opções, né, de fazer redução. Até porque vocês imaginem fazer uma prova didática com 20 pessoas. O cronograma é bastante difícil, né, de organizar. Então, eles acabam nessa etapa, assim, né, fazendo algumas reduções drásticas, tá? Então, às vezes, não é que a pessoa, né, o candidato... Mas o que eu errei, o que houve? Às vezes são critérios, como as professoras colocaram, que estão nas entrelinhas, né? Porque a universidade, ela precisa também viabilizar o concurso, né? É lamentável, às vezes, algumas situações, mas isso. E outros aspectos que foram mencionados aqui, que a professora comentou com relação a vagas e tudo mais aí, né? Então, eu acho que é isso. E sobre o edital. O edital, ele é importantíssimo, porque ele é o ponto de partida. E, às vezes, pessoal, a letra E ou faz uma diferença imensa. Infelizmente, uma candidata, nós estávamos fazendo a conferência da documentação, e em alguns concursos que eu participei, era necessário ter um projeto de pesquisa, tá? Um projeto de pesquisa. E essa pessoa já tinha participado de um concurso que ela, no edital, era ou o projeto de pesquisa ou o projeto de extensão. E não sei, talvez ficou gravado. Quando ela veio, eu disse, olha, está faltando uma documentação que está faltando, né? Porque a exigência era um projeto de pesquisa e não um projeto de extensão. E aí a candidata se deu conta que ela fez uma leitura muito rápida, muito apressada. Então, eu sempre recomendo, assim, e faço, às vezes, isso junto, né, com as minhas ex-orientandas, que agora já são doutoras e estão fazendo concurso, dissecar o edital, né? E o edital, ele pode nos dar pistas para o concurso. Então, quando a gente disseca, pistas para a prova, para o próprio memorial, que nós não chegamos a comentar aqui, né? Então, eu acho que o edital, essa leitura, que às vezes as pessoas fazem uma leitura bastante rápida, e eu também já fiz isso na minha trajetória, em algum momento, né? Ele pode nos trazer essa situação. O professor Ramon vai dar o sinal, por favor, Ramon, quando o tempo estiver esgotando. Em algum momento, alguém perguntou ali sobre aparência física, né? Eu não sei se o termo seria exatamente aparência física, mas certos cuidados com a vestimenta, com o figurino para o concurso. Porque dependendo dos colegas de banca, eu já tive em bancas, assim, que o colega chegou e comentou o seguinte, olha, é um concurso público, é um momento importante, claro que a pessoa não precisava, o candidato não precisava estar de terno, gravata e tudo mais, mas ele comparecer de bermuda, de camiseta de prática esportiva, que na área da educação física, né, e com um chinelo, né, vestido dessa forma, e aquilo me chamou bastante atenção. Ele considerou até uma atitude um pouco desrespeitosa, né? Então, temos que estar atentas, às vezes, com esse tipo de situação, assim, né? É um concurso, né?
eu tenho uma postura assim que eu adoto para as bancas, que eu sempre digo assim, a banca é um momento muito importante do meu estudante, né? Então, eu estou me vestindo como uma forma de valorizar aquele momento, daquela pessoa, né? Porque pode ter esse tipo de interpretação, né? Que é um certo descuido, desleixo, de não valorizar isso. Então, a gente, né, nas bancas conversa, e esse colega ficou um tanto descontente, assim, com relação a essa situação, que não seria a aparência física, mas a vestimenta, né, que na nossa área é uma vestimenta mais destinada a uma prática esportiva, sugere uma certa descontração, enfim, assim. Então, eu faria alguns comentários com relação a isso. E acho que encerro por aqui, né? Tá bom? Excelente, gente.